Pois é, pessoal, dando continuidade a esses 3 vídeos para contar um pouco da relação do Ho'oponopono com a realização do meu projeto, o projeto Aloha, a cura em você. Eu quero falar agora da mente consciente, né? Que no Ho'oponopono é a mãe, é a Urani. Como é que essa relação com essa mãe, com esse processo de consciência me ajudou a concretizar o meu projeto de vida, que é o Espaço Aloha. Foi muito difícil para mim trazer essa mente consciente, porque o que eu conseguia olhar como consciente não era exatamente o que estava se manifestando na minha vida. Então eu tinha uma ideia de qual eram as situações que travavam, né, os meus projetos, mas, por exemplo, eu não tinha uma noção real e consciente mesmo de que isso estava relacionado, por exemplo, à escassez. E eu sempre fui uma pessoa assim muito mão aberta, muito que no meu entendimento muito abundante, mas na verdade havia um processo de escassez, de dificuldade de se relacionar com o sucesso, com o dinheiro, muito fruto do que eu vivi na infância, dentro dos processos de humilhação, de pobreza, e num sentimento também de rejeição e de que não merecia talvez alcançar algumas coisas, realizar, não tinha como conseguir fazer isso dentro de um processo desse autoconhecimento. Então a mente consciente ela foi me mostrando através de várias técnicas que muito bem a Regina Tavares utiliza nos seus seminários, de trazer a coisa mais para o concreto. A criança interior me mostrou as dores, mas eu precisava hoje, enquanto adulta, enquanto uma consciência mais no atual, né, mais no momento atual, trazer essa manifestação também para algo mais concreto. Então foi aí que a gente foi buscar onde é que estavam essas situações, como é que eu percebia vários aspectos da minha vida, o que é que era prioridade para mim, acolher essas sombras e ver como ressignificar isso dentro desse processo de mudança, de transformação. Então a Urani me ajudou muito porque ela foi estruturando a minha criança, trazendo a minha criança para um processo de amadurecimento, né? Ela foi fazendo essa conexão com a menina, com a dor dessa menina, com a dor dessa criança, com a mulher hoje que está aí ressignificando toda essa história e querendo viver um processo novo, inovador, de renovação. E dentro disso foi muito importante criar a minha frase de poder. Estabelecer dentro dessa frase quais eram esses meus objetivos. E a minha frase, no primeiro momento, ela falava de: eu sou Rosângela do Socorro de Santos Garcia, instrumento de paz, amor e cura. E depois eu percebi que eu tinha dificuldade de me colocar como instrumento de luz. Eu já havia, assim, muitas pessoas que percebiam alguma coisa de luz em mim, mas eu mesma não percebia. Vejam como é importante a gente trazer essa mente consciente dentro do processo para algo mais concreto, né? Algo mais pontual ao que está acontecendo no hoje. Então, dentro disso, eu fui entendendo que eu já era a luz. Talvez eu não seja ainda a luz que eu quero me tornar, aquela luz de um estádio, né, de futebol, de uma cidade, eu seja só uma luz menor, mas eu já tenho algo para oferecer. E tomar consciência disso foi muito importante, de saber que eu já estava num processo de iluminação, que eu poderia ser luz. Na pandemia, eu mudei um pouco mais ainda essa frase de poder, quando eu tomei consciência também de que dentro desse processo consciente, eu trazia a comunicadora, que eu quis colocar como uma comunicadora do bem e do amor divino. Trazer essa minha facilidade de falar num vídeo, de gravar um áudio, e num evento, num treinamento, num curso, que eu faço os cursos online de Ho'oponopono, com essas turmas, com essas experiências, eu fui percebendo o quanto as pessoas gostavam de me ouvir.
o quanto as pessoas se sentiam bem com uma oração, com uma meditação, com uma vibração, e o quanto a minha fala, a minha comunicação trazia muito da minha verdade, da verdade da minha criança, da verdade da minha alma. E a partir daí eu consegui trazer mais consciência para o meu processo, mais manifestação. E foi um negócio tão interessante porque dentro disso é muito importante dizer que as estruturas que eu fui criando ao longo da minha vida, com a doutrina espírita, com o Ho'oponopono, com a barra de Axis, com um pouco de constelação familiar que eu conheço e tantas outras possibilidades e tantos outros mestres, como a própria filosofia, eles foram me colocando num lugar de mais segurança, de saber o que eu quero fazer, qual é o tipo de trabalho terapêutico que eu tenho condição hoje de fazer, mas acima de tudo entender que esse processo, a gente realmente é só um instrumento. Eu me coloco muito como um instrumento e peço sempre para o Criador utilizar o melhor de mim. Não só naquilo que eu já conheço, do que eu já estudei, do investimento que eu fiz nessa carreira terapêutica, mas acima de tudo, naquilo que eu tenho condição de dar hoje. Então, se for só um abraço, que seja o melhor abraço, que seja um abraço carregado de muito amor, de muita energia. Se for uma fala, que seja uma fala de verdade, de emoção, de sentimento, de acolhimento ao outro, que isso seja realmente de verdade. Tanto que eu não consigo fazer um vídeo quando eu não estou bem, não consigo. Então, essa consciência de que eu sou um instrumento do Criador e que Ele pode se manifestar em mim para realizar o que aquela pessoa necessita, porque o processo de autocura é dela, não é meu. Eu não tenho como curar ninguém. E foi muito legal entender isso. E não tenho a obrigação de curar ninguém, mas eu posso ser um bom instrumento que possa segurar na mão dessa pessoa e fazer com que ela mesma, dentro da capacidade que ela tem, dentro das manifestações divinas que ela possui, encontrar esse caminho da autoiluminação. E isso foi fantástico. E isso é o que a mente consciente nos traz dentro do processo do Ho'oponopono.